As dúvidas, vocês vão anotando e no final da aula a gente tira as dúvidas. No final da aula também não sai, não, porque eu vou falar das atividades e eu quero que vocês estejam presentes para que eu possa avisar vocês de quem já mandou, quem não mandou, para poder ir me mandando, né? Para a gente não deixar acumular, tá bom? Bom, então na aula passada eu parei nesse ponto aí, né? Economia de aglomeração, tá? Que é justamente falando da concentração industrial. A gente tinha falado de indústrias. Olha, John Vicenzo, você bem entrando na aula. Caramba, Milagre. fiquei emocionado com o Vit entrando na minha aula hoje, hein, cara? Que coisa. Então vamos lá. Comecei a falar com vocês de industrialização, então eu falei um pouco da primeira revolução industrial. Hoje eu vou falar mais de indústrias, vou falar também, sempre lembrando aí, ou citando a questão da industrialização aqui no Brasil, a gente trazendo ali, né, os princípios dela, como se deu essa industrialização, o que antecede esse processo de industrialização. O próximo capítulo vai falar só de industrialização brasileira, mas a gente já vai tocando aí no assunto para que a gente entenda, né? Até porque a industrialização tem algumas fases, tá? A gente tem a primeira, a segunda, a terceira revolução industrial e ao mesmo tempo nós temos países que se industrializaram primeiro e países que foram se industrializando depois. No caso do Brasil, nós entramos na escala dos países que se industrializaram depois, né? Ou seja, uma industrialização tardia. Não só o Brasil, mas a América Latina, no geral, ela se industrializa depois. Então, tem um certo atraso em relação, por exemplo, à primeira Revolução Industrial que ocorreu em 1750, lá no século XVIII. Tá? Então, quando a gente fala de industrialização, nós criamos uma ideia de economia de aglomeração, não só economia de aglomeração, mas até a transformação do espaço. Tá? Até porque antes da industrialização, o sistema econômico dessas regiões era mais pautado ali no processo de artesanato, né? De produção conforme a demanda de mercado. Tá? E aí essas potências, um pouquinho antes de se industrializar, elas foram acumulando muito capital a tal ponto que elas passaram a investir em inovação, como eu contei na aula passada para vocês. Então elas exploraram tantas colônias, inclusive aqui no Brasil, obtiveram tantos recursos financeiros que elas puderam investir em inovação. No caso, investiram no carinha que eu falei para vocês no ano passado, o James Watt, que criou o primeiro motor a combustão. E dali foi só o desenvolvimento industrial, o início de todo esse desenvolvimento que nós temos hoje. O surgimento de todas as tecnologias que nós temos hoje, né? Porque para ter uma tecnologia, necessariamente ela tem que passar pela indústria. Tá? Nós não temos tecnologias que não passaram pela indústria. A indústria é a grande inovação contemporânea que nós temos, né? E quanto mais o produto ele traz tecnologia, mais emprego do trabalho e da produção existe nele, mais caro ele fica também. Então, por isso que quando a gente fala que o Brasil é um país dependente de tecnologia estrangeira, isso é preocupante, porque significa que nós estamos gastando mais para importar esses produtos aqui para o nosso território. Então, isso gera uma consequência econômica, a dependência econômica e a dependência tecnológica também ao mesmo tempo. Tá? Essa economia de aglomeração, ela ocorre em determinadas regiões, são os polos industriais, né, como passaram a ser chamados a partir da primeira Revolução Industrial. Então, o primeiro polo industrial ele ocorre na Inglaterra, próximo ali a jazidas de carvão mineral, que era a fonte energética, e ao mesmo tempo também próximo aos portos, que eram a chegada de matéria-prima para transformação, tipo o algodão, e também um ponto de saída das mercadorias para vender para o mundo todo, inclusive aqui para o Brasil. Tá? Então, são pontos estratégicos essas concentrações das indústrias. Tá? Então, elas desempenham esses pontos estratégicos. Nenhuma indústria vai se concentrar longe da matéria-prima e longe do ponto de escoamento de produção e afastado dos meios de transporte, porque aí ela fica inviável, ela fica ilhada, né? Fica separada. Então, a ideia da industrialização é integração econômica com as outras regiões. A mesma coisa acontece com o Brasil a partir de 1930. A região onde o Brasil escolhe para receber essas indústrias é a região sudeste, porque essa região sudeste ela traz ali um histórico, né, da produção do café.
e a produção do café tinham algumas características que proporcionaram ou facilitaram a instalação dessas indústrias. Quais características? Primeiro, os meios, os modais de transporte, depois o porto de Santos, né? Então isso facilitou muito mais a instalação da indústria no Sudeste do que no Centro-Oeste ou no Norte, por exemplo. Tá? Então você já tinha aquela infraestrutura montada, beleza? Bom, essa economia de aglomeração, ela vai proporcionar ali, vai promover ali algumas consequências. Algumas consequências são legais para a economia e outras nem tanto, né? Por exemplo, você tem nessas áreas um aumento, um fluxo maior de pessoas e de mercadorias, porque geralmente são grandes centros comerciais também. A partir do momento que você desenvolve o segundo setor, você tem que desenvolver o terceiro setor, que é o de serviços, né? Mercados, bancos, instituições financeiras como bolsa de valores, seguradoras, todas elas passam a ser desenvolvidas a partir do século XVIII também. Porque os caras, os donos dos meios de produção, como eu já contei para vocês, eles passaram a acumular tanto dinheiro que era necessário ter um local adequado. Beleza, beleza, pode mandar aí que eu vou aceitar. Tá? Então, era necessário um local adequado para que eles pudessem guardar esse dinheiro. Não dava mais para ficar guardando em casa, por exemplo. Então, você tinha que guardar no banco. E depois as empresas também foram crescendo de tal forma que uma pessoa só, ela não dava conta de administrar aquela empresa. Então, o que eles passaram a fazer? Colocar as empresas grandes nas bolsas de valores. E assim fatiar essas empresas com as ações. Então, você tem grupos de acionistas que passaram a comandar essas empresas. Então, deixou de ser de uma pessoa só e passou a ser de várias pessoas, né? Então, você tem um aumento desse fluxo de capital também nessas áreas. Por isso que os grandes centros financeiros, Nova York, Tóquio, Londres, São Paulo, eles apresentam ali a maior quantidade de instituições financeiras e de bolsas de valores também, tá? A questão do inchaço populacional, ela gera uma consequência, ela de certa forma, ela é bem-vinda, porque você na primeira revolução, na segunda e até hoje, para as indústrias, você depende de uma mão de obra. E nesse primeiro momento, você não tinha essa mão de obra nas cidades. O que você faz? Você importa do campo para a cidade. Tá? Essa absorção da indústria, ela vai ser fácil. O difícil é que essas cidades, elas não tinham promovido ainda uma coisinha que é o planejamento urbano. Tá? E quando você não planeja a urbanização, você acaba gerando, dentro do espaço físico das regiões, problemas, né, impactos diretos, tá, a essas economias ou a essas regiões. Beleza? Trazendo aqui para a nossa realidade do Brasil, o impacto principal ali da região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, que receberam as indústrias, e do impacto do inchaço populacional é o processo de favelização. Então, o surgimento das favelas, né? Das moradias inadequadas. Tá? Então, as pessoas foram ocupando os morros. Primeiro, porque o grande centro teve uma supervalorização das casas, que é a especulação imobiliária. E aí as pessoas que vinham do campo vinham sem dinheiro, em busca daquela novidade, né? Do primeiro êxodo rural, que é a novidade, as indústrias. E aí, quando chegavam nessas cidades, eles não encontravam moradias. Era muito caro viver na parte mais central. Eles iam para onde? Para as partes periféricas. E como é uma região composta por morros, eles iam ocupando aqueles morros. Então, tem início o processo de favelização já na década de 1930 aqui no Brasil, que hoje nós chamamos as favelas de comunidades, né? Então, a partir de 1930. Esse é um ponto para a gente analisar. A outra questão é o aumento da poluição. A poluição, ela se dá de várias formas. Primeira poluição, quando a gente introduz a indústria, né? Desmatamento, degradação do solo, tá? Depois a liberação de fuligem para a atmosfera, dejeitos da produção, que é o resto da produção, para os recursos hídricos. Então você polui de todas as formas. Você polui o ar, você polui o solo, polui os rios, né? Você contamina toda aquela área. Com o aumento da população, o aumento do inchaço urbano e a falta do planejamento, você também tem um aumento do uso da água, né? Então você vai ter que usar mais água, tratar mais essa água para que essa população possa beber ali, né? Ter o acesso à água. E também tem a questão do tratamento do esgoto.
boa parte das comunidades carentes do Brasil não tratam esgoto e também não tem água tratada. Então, essas pessoas elas sofrem com essas duas consequências que estão ligadas ao aumento da população e que, de certa forma, também vão impactar ali no meio ambiente, né, no meio natural. O próprio aumento populacional, aumento da cidade, já é um impacto. Porque se você cresce a área de urbana, de domicílios, né, a área habitacional, para você fazer esse crescimento dessa área, você tem que desmatar, né, você tem que construir, tá? Então você acaba interferindo nessas regiões, tá? Todas essas consequências que a gente falou também levam a um processo que é chamado de desconcentração industrial. Com o passar do tempo, conforme vai ficando escasso a matéria-prima, vai ficando mais cara a mão de obra, a tendência é as pessoas abandonarem essas áreas e elas vão para outras áreas. Não só as pessoas, mas as indústrias principalmente, né? As indústrias vão migrando. Então a indústria sai de uma área onde está cara a matéria-prima e está cara a mão de obra e ela vai para uma área onde está mais barata. Tá? Isso ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos. A região nordeste dos Estados Unidos perdeu espaço nos últimos anos. Mas por que perdeu espaço? Porque a região sul e a região oeste dos Estados Unidos proporcionou para aquelas indústrias uma mão de obra mais qualificada e mais barata e também ofereceu mais matéria-prima. Então essas novas regiões viraram tecnopolos. Então são os pontos de grande tecnologia dentro dos Estados Unidos. E isso sobressai a região nordeste, estão acima da região nordeste, né, nessas características de atração das indústrias. Eu estou falando da região da Sunbelt, que é mais ao sul, né, o Vale do Cinturão do Sol, que vocês já viram comigo também, e a região oeste, que é a região do Vale do Silício ali, que vai pegar a região de São Francisco e San Diego, onde concentra a maior quantidade de tecnologias hoje dentro dos Estados Unidos. Tá? Lembrando que dúvidas, vocês vão anotando, e no final da aula eu vou parar um pouquinho antes para que vocês possam ir tirando essas dúvidas comigo. Eu também vou avisar, vou falar sobre a questão das atividades, então vocês esperem para poder, no final da aula, a gente trocar uma ideia. Beleza? Tipos de indústrias. Bom, o IBGE ele vai definir para a gente dois tipos principais de indústrias, eu vou falar depois das subdivisões também. Então, nós temos lá as indústrias extrativas, são aquelas empresas que vão em determinadas áreas do território e extraem os recursos naturais. Tá? Nós temos a Vale, a antiga Vale do Rio Doce, a atual Vale, que faz isso, né? Ela faz um mapeamento da região, do solo, um estudo do solo, e extrai dessas áreas os minérios. Tá? E com esses minérios ela faz o quê? Ela vende, exporta, comercializa com as indústrias. Essas indústrias que recebem esse minério, elas transformam o minério em um outro material, né? Em um outro produto. Geralmente o minério de ferro é transformado em chapa de aço. Depois vai para uma outra indústria, que é uma indústria de bem, e aí é uma indústria de bem durável, por exemplo, a confecção de carros, de aviões, eu vou falar daqui a pouquinho. Então essas são as duas divisões que nós temos. Indústrias extrativas, eu dei o exemplo do minério, mas pode ser também o petróleo. Tem empresas que extraem o petróleo do litoral brasileiro, extraem o petróleo lá do pré-sal e mandam para as indústrias para transformar o petróleo em plástico, em combustível, também pode ocorrer, tá? E as indústrias de transformação que pegam essas matérias-primas e transformam elas em produtos para que a gente possa comercializar. Bom, dentro da indústria de transformação nós temos três tipos aí principais: bens de capital, bens intermediários e indústrias de bens de consumo. Bens de capital. Nós temos ali a confecção, a produção de máquinas ou de mecanismos para as próprias indústrias ou para outros tipos de indústrias. Né? Aí nós temos os bens intermediários, que são maquinários, motores, que servem, maquinários, por exemplo, maquinários agrícolas, motores automotivos, tá? Que vão servir para uma outra indústria confeccionar um produto de uma duração bem durável. E aí tem os bens de consumo. Os bens de consumo, eles são divididos em três partes também. Você tem os duráveis, os não duráveis e os semi-duráveis, tá? Os duráveis, carro, avião, helicóptero, navio, todos eles são bens duráveis, tá? Os semiduráveis, roupas, calçados, esses são semiduráveis. Alguns produtos com muita tecnologia,
como hoje em dia ocorre, celulares, computadores, eles já são enquadrados entre os produtos semiduráveis. Tá? Por quê? Porque eles têm um tempo de uso mais curto que outros produtos duráveis. Então, conforme a tecnologia vai avançando, a gente vai trocando ela com uma frequência maior. Então, vocês hoje têm um celular, um iPhone 11, por exemplo, que tem uma tecnologia extremamente avançada. Mas daqui uns meses, 2, 3 meses, 5 meses, sai o iPhone 12. Aí você já fica querendo aquele novo celular porque ele tem uma tecnologia diferente do seu. O seu já ficou ultrapassado. Então, por isso que as tecnologias elas viraram semiduráveis, assim como as roupas e os calçados. E tem os produtos não duráveis, que são os perecíveis, os alimentos. Os alimentos, eles entram, são enquadrados dentro dessa categoria de produtos não duráveis. Isso é interessante, né? Porque nós temos uma indústria alimentícia que ela surge aqui no Brasil, por exemplo, a partir de 1930. Então, ela é uma das principais indústrias. A gente produzia produtos semiduráveis e não duráveis em grande escala. Tinha também a produção de transformação de chapa de aço, já com o Vargas, mas ela era ainda era uma pequena quantidade, que era a siderurgia e a metalúrgica, né? Então, isso vai sendo modificado no país e depois a gente acaba dando uma estagnada, a gente ainda vai falar desses pontos. Então, só para a gente fechar aí a divisão, então nós temos indústrias extrativas, que extraem algo do meio natural, tá? Extrai algo da natureza. Então você tem ali o petróleo e o ferro como exemplo. Indústrias de bens intermediários, que vão pegar aquele produto extraído da natureza e transformá-lo em matéria-primas industriais, né? Então você tem, por exemplo, as indústrias petroquímicas, que vão fazer ali, destilar ali o petróleo, né? Produzir outros combustíveis, usar ele como fonte energética. Tá? E bens de capital, vão fabricar instrumentos para as outras indústrias, ferramentas industriais, maquinários em geral. Tá? Aí tem as indústrias leves, essas aí, principalmente a indústria automobilística, o principal setor, são indústrias de produtos duráveis, os carros são produtos duráveis. A indústria automobilística é o principal setor industrial da segunda revolução industrial, é o grande marco, né, de inovação e tecnologia da segunda revolução industrial. E até hoje a gente pode apontar também como uma indústria de bens duráveis que emprega tecnologia, né, contemporânea. Então ele consegue, esse setor consegue sempre estar trabalhando ali na produção e empregando as tecnologias. Hoje os carros são muito mais tecnológicos do que no passado, muito mais, né? Eles têm várias funções que não existiam no passado e hoje existem. Você tem ali a variedade de motores também. Você tem vários motores hoje que aceitam, por exemplo, 2 combustíveis. No passado não aceitava. Era só um determinado combustível e acabou, né? Então ele era menos tecnológico do que hoje ele consegue ser. E aí você tem os bens de consumo não duráveis. Então, indústria alimentícia e farmacêutica são produtos perecíveis, ou seja, tem uma data de validade. Depois eles perdem a validade e eles não podem ser mais consumidos, tá? Porque senão acarretam ali determinados problemas para nós mesmos, né? Para o consumo, para o ser humano, tá? Aí tem as indústrias de bens de consumo semiduráveis, então você tem indústria têxtil de calçados, como eu tinha citado, e também dá para você colocar produtos com muita tecnologia, eles também entram aí nos semiduráveis, porque caem em desuso mais rápido. Fatores locacionais. Esses fatores locacionais, eu queria que vocês anotassem, são as características que fazem com que as indústrias elas busquem determinado lugar. Então, se o lugar ele tem ali matéria-prima abundante, se ele tem uma mão de obra teoricamente barata, se ele tem isenção fiscal, ou seja, é isento de impostos, né, essas características que eu disse aqui para vocês, essas áreas tendem a receber uma carga maior de indústrias, tá? Por quê? Porque fica mais competitivo, né, e fica mais lucrativo, melhor dizendo, para as indústrias se instalarem nessas áreas. Lá no comecinho eu falei para vocês, as indústrias elas são meios de produção que são divididos em 2 categorias. Você tem uma minoria, que é o dono do meio de produção, ou os donos dos meios de produção, e você tem uma outra parte que são os trabalhadores, que é a grande maioria. Mas quem acumula capital de fato não é a grande maioria, sim a minoria, os donos dos meios de produção. Uma forma deles acumularem cada vez mais
é suprimindo os gastos, ou seja, diminuindo os custos de produção. Como que eles diminuem esses custos de produção? Diminuindo ali o consumo de energia, de matéria-prima e diminuindo também os gastos com a mão de obra. Tá? Então, a mão de obra onde é barata, essas indústrias tendem a se instalar. A partir da década de 1970, por exemplo, os tigres asiáticos eles passaram a receber indústrias dos países desenvolvidos. Então, indústrias dos Estados Unidos, do Japão e da Europa foram para os tigres asiáticos. E eles formavam ali um modelo de produção diferente do nosso, que era de substituição de importação. O modelo deles era uma plataforma de exportação, ou seja, as indústrias vinham, se instalavam, produziam ali e eles retornavam esse produto para as sedes e elas comercializavam. Praticamente aquele exemplo que eu sempre dou para vocês. Vocês têm um costume de viajar para a Europa, não agora, mas quando normalizar, vocês vão voltar àquela prática maior de viajar, né, de ir para a Europa ou de ir para os Estados Unidos, tanto faz, países desenvolvidos. E aí lá vocês consomem os produtos, né? Vocês compram lá os produtos, porque as grandes marcas, as sedes são de lá. E aí o exemplo que eu dou sempre é do calçado, né? Do tênis. Vocês vão numa loja, por exemplo, da Nike, e lá vocês compram um tênis. E aí, quando vocês chegam aqui, vocês falam um pouco, comprei esse tênis nos Estados Unidos, né? Comprei lá em Nova York. Só que aí você vai ver a etiqueta do tênis, ele foi fabricado onde? No Vietnã, no Sudeste Asiático. Ele foi fabricado na Indonésia, também no Sudeste Asiático. Então, o que a gente aprende com isso? Que existe uma fragmentação do trabalho. As indústrias estão buscando fatores locacionais distantes da sua sede. Porque nos Estados Unidos ficou muito caro produzir. Então, o que eles fazem? Eles vão para o Sudeste Asiático, onde a matéria-prima é mais barata, onde a mão de obra é baratíssima e onde não tem leis, né? Onde as leis são flexíveis, leis ambientais e trabalhistas, onde eles podem explorar mais aquelas pessoas e o território. E assim eles produzem o produto a um custo muito baixo e vendem muito caro para fora. Então o lucro dessas empresas ele aumentou nos últimos anos, tá? E aumentou demais. É só você pegar, a primeira empresa a atingir a marca de $1 trilhão foi a Apple. Você fala, mas a Apple tem uma tecnologia, né, que é diferente das outras marcas. Eu posso até concordar, mas a questão é a produção. Tá? A tecnologia é o ponto importante, claro que é. A tecnologia é desenvolvida nos Estados Unidos, mas e a produção dos aparelhos da Apple? Onde ele é feito? Você tem aí atrás do aparelho escrito onde é feito. Né? Você tem lá o design da Califórnia, mas o aparelho foi feito aonde? Na China. Por que a Apple vai para a China? Um país que é tido por muitos como comunista. Porque a China fez um processo de abertura comercial na década de 80, tá? Criando ali as ZEs, as Zonas Econômicas Especiais, e passar a receber as empresas de fora. Então, ela se abriu para o capital estrangeiro. E a Apple, nos últimos anos, viu essa possibilidade de mandar a produção para lá, receber o produto de volta e comercializar mais caro ele. E assim, obter um lucro maior, que esse é o principal objetivo dos capitalistas. E é isso que acontece. Por isso que a Apple, a primeira marca, atingiu a marca de $1 trilhão, o valor lá, né, da empresa. Uma empresa que quase faliu por 2 vezes. Então, esse é um ponto interessante das grandes empresas transnacionais. Por que elas migram para territórios afastados? Porque eles possuem fatores locacionais, que são esses que eu acabei de comentar com vocês, a mão de obra barata, a matéria-prima barata, né, isenções fiscais de impostos. Tá? Então, eles exploram uma outra área porque o território deles já ficou muito caro para explorar, eles não conseguem mais explorar. Então, eles vão explorar um outro terreno e continuam acumulando da mesma forma, continuam vendendo. Expansão do mercado consumidor. Então, um grande mercado consumidor, ele acaba sendo um fator locacional também. Por isso que a China ela é o grande ponto hoje de referência para a venda de produtos, porque é o maior consumidor, o maior mercado consumidor do planeta. Tem 1,4 bilhões de habitantes, né? Aí você tem a Índia, que é um outro destino para você vender o seu produto, 1,3 bilhões de habitantes, então fica uma disputa ali na Ásia. Depois vem Estados Unidos, vem o Brasil com uma população também muito grande, e todas as áreas onde você tem uma população muito grande, eles viram ali centros de mercados consumidores onde as grandes marcas querem vender os seus produtos. Belezinha?
Então, a gente falou um pouquinho deles, agora eu vou mostrar quais são esses fatores para que vocês entendam. Então, primeira coisa, os principais fatores aí, né, que vão determinar a localização industrial. Então, você tem a mão de obra. No primeiro momento, a mão de obra barata, ela chama atenção, mas ultimamente as potências têm buscado uma mão de obra barata, tá? E também tem ali buscado uma mão de obra, além de barata, qualificada e disciplinada, como ocorre no Sudeste Asiático. Porque tem algumas áreas, alguns países, que existem regimes autoritários. Então, o regime autoritário, a população, por exemplo, não pode questionar aumento salarial, não pode fazer ali movimentos sindicais, né? Porque o governo impede, tá? Ou o governo ataca esses grupos, certo? Então, eles acabam não conseguindo questionar, por exemplo, o aumento salarial. Então, é onde as grandes marcas vão ganhar em cima, né? Vão buscar ganhar em cima. Beleza? Outro ponto, a capacitação, o nível de capacitação dessa população. Quanto mais capacitada a mão de obra, significa que ela consegue executar ali várias funções na linha de produção. E isso é interessante. Você não precisa contratar várias pessoas, aumentar o seu custo com mão de obra, se uma qualificada ela consegue desempenhar a função ali ou várias funções. Então isso também é interessante para as grandes empresas, as grandes indústrias, tá? A questão dos mercados consumidores, eu tinha comentado com vocês, também é um ponto muito interessante para a gente entender, porque quanto maior é o mercado consumidor, a tendência é receber ali mais essas empresas, mais essas indústrias, porque ao mesmo tempo que o empregado, o trabalhador, ele está ganhando salário, também é direcionado aonde ele deve gastar. Isso é uma prática que vem desde lá do Henry Ford, né, do período do Fordismo, que é uma das modalidades que eu ainda vou comentar com vocês no caso. Então, o Henry Ford, uma das características do Fordismo é direcionar o salário ganho do trabalhador para onde ele deve gastar, né? Não só acumular, mas gastar também. A China, apesar de ser ali um país que politicamente é autoritário, nos últimos anos a China, através da abertura política e econômica que ela fez, ela também desenvolveu a capacitação da população, ela também desenvolveu tecnologias, né? Então a China tem uma tecnologia de ponta já, coisa que ela não tinha no início da década de 90, hoje ela já tem. Tanto é que, se vocês estão acompanhando os jornais e vocês estão vendo que os países estão buscando comprar respiradores nesse período da pandemia, justamente na China, porque hoje ela é uma das principais produtoras desse produto, tá? Então, ela é uma das principais fornecedoras. Mas a China também produz automóveis, produz celulares, tem uma marca de celular que me foge sempre da cabeça, que também tá disputando o mercado aí com a Samsung e com a Apple, e ela tem ganho mercado cada vez mais, principalmente aqui no Brasil, porque os aparelhos são bons, a tecnologia é boa e é barata. Tá? A disponibilidade de matéria-prima, então territórios onde tem matéria-prima e teoricamente essa matéria-prima é mais barata, ela tende a atrair mais as indústrias, né? Então as indústrias buscam mais essas regiões, porque você tem uma matéria-prima próxima da sua indústria, uma matéria-prima barata, e se o país não tiver leis que protejam o meio ambiente, como ocorre aqui no Brasil com o Código Florestal, se um país desse não tem, é melhor ainda, porque a indústria ela vai se instalar, o objetivo dela é o lucro, não tem lei que protege, ela vai para cima consumir todo aquele recurso natural. Lembrando que a Europa, ela consumiu boa parte do seu recurso natural na primeira revolução industrial, né? Então, é por isso que ela tem que sair migrando e buscando novas regiões para abastecimento de matéria-prima e de fonte energética. A mesma coisa vale para os Estados Unidos, que produz petróleo, mas não é autossuficiente, por exemplo. E aí tende a fazer ali expedições, né, acordos, tratados com países do Oriente Médio e também países do próprio continente americano, que são produtores de petróleo, para que os Estados Unidos consigam ali ter um equilíbrio na sua produção industrial com esse recurso que é fundamental, né? É fundamental ali para a geração de energia. Incentivos fiscais.
são os incentivos fiscais. Redução de impostos é um incentivo fiscal, tá? Isenção significa não cobrar. Então, você, quando não cobra imposto daquela indústria, você está criando um incentivo fiscal. Quando você reduz uma carga tributária também, reduz os impostos, é um incentivo fiscal. Quando você deixa de cobrar o imposto por um determinado período, é um incentivo fiscal. Quando você concede terrenos para instalação das indústrias, é um incentivo ali para atrair elas, tá? Aqui no Brasil, um termo que está na sequência ali, ó, guerra fiscal em negrito, que assim, tem ficado muito mais forte nos últimos anos porque as regiões passaram a praticar essa guerra fiscal, que não é um conflito armado, mas teoricamente é uma guerra capitalista, uma disputa, né, para ver qual região consegue atrair mais indústrias. E essas regiões elas disputam dessa forma, isentando de impostos, concedendo ali áreas para exploração, área para instalação e exploração, fornecendo uma matéria-prima mais barata, né, integrando ali todo o sistema produtivo, fornecedor de matéria-prima, o fornecedor, o sistema de escoamento de produção. Então, tudo isso é um incentivo, faz parte da guerra fiscal para que uma região ganhe da outra. Aqui no Brasil, por exemplo, a região que concentrava as indústrias era a região sudeste. Mas aí você tem a região nordeste fazendo essas práticas de isenção fiscal. Isso acaba atraindo indústria. Você tem a região norte criando meios ali de atrair as indústrias. Inclusive, a região norte tem uma área que é livre a questão dos impostos, né, que é a Zona Franca de Manaus. Você tem a região centro-oeste também atraindo indústrias porque praticou guerra fiscal. Você tem Goiás, você tem agora uma região de Mato Grosso do Sul, que é Três Lagoas, que também tem praticado e atraído indústrias cada vez mais para essas áreas aqui também. Tá? Então, é uma competição entre as regiões mesmo para ver quem consegue atrair mais indústrias. Isso aí gera algumas consequências. Por quê? Algumas áreas vão perder essas empresas, essas indústrias e acabam promovendo ali o aumento do número de desemprego, né? O Sudeste, por exemplo, tem aumentado o desemprego porque as indústrias estão migrando mais, tá? Existência de infraestrutura logística. Essa logística tem a ver com os transportes, são os modais, então os modais que praticam ou trazem as matérias-primas e os mesmos modais que também levam o escoamento da produção, os produtos que foram finalizados. Esse sistema de infraestrutura de logística, ele interfere diretamente no lucro das indústrias. Porque se você tem um sistema de modal integrado, próximo a essa indústria, o que facilita a chegada da matéria-prima a um preço muito mais baixo, ela está lucrando mais. E se está próximo ao ponto de escoamento também, e fica mais barato escoar essa produção, facilita ainda mais, né? Facilita a instalação e facilita o aumento do lucro, tá? Por isso que as indústrias buscaram a região sudeste do Brasil. Ali você tinha estradas e tinham ferrovias, interligando toda aquela área. E todas as estradas e ferrovias escoavam no mesmo ponto, que era o Porto de Santos. Então, isso atraiu as indústrias para aquela área. Então, esse é um fator locacional muito interessante. Por mais que o Brasil, nos últimos anos, tenha abandonado os outros modais, o fato da região sudeste ter sido escolhida tem a ver com esses fatores locacionais. Tá? Quando eu digo abandonados os outros modais, é porque o Brasil ele adotou ali uma política de seguir apenas o modal rodoviário, né, as estradas. Tá? E ele deixou de lado a ferrovia e a hidrovia, que são modais mais baratos, mais econômicos. E o Brasil, por exemplo, tem rios que interligam aí as regiões, rios navegáveis. O Brasil desenvolveu linhas ferrovias que foram abandonadas com o passar do tempo também. Estrutura energética favorável. Então, fornecimento de energia para essas indústrias. O Brasil, por exemplo, a partir de 30 começa a desenvolver hidrelétricas. Por quê? Porque a gente tem vários rios que são rios de planalto, que correm mais rápido, né, com cachoeiras. Então, você pode instalar as hidrelétricas ali. E a gente tem vários rios que são assim. Tem outras regiões do planeta que aproveitaram o recurso natural que tinha no subsolo, né? Como, por exemplo,
o carvão mineral no Reino Unido, ou o urânio na Ásia, tá? Então, eles foram utilizando esses recursos naturais e para a geração da energia. Conforme esses recursos vão ficando escassos, eles vão buscando ali novas fontes energéticas, que é o que acontece hoje no Brasil, né? Nós temos alguns recursos que estão ficando escassos. E aí a gente tem que estar sempre discutindo quais são as outras fontes energéticas que podem trazer ali um certo equilíbrio para a nossa geração de energia. Um equilíbrio no consumo, um equilíbrio no impacto ambiental, né, no desgaste daquilo que a gente extrai, produz, tá? Então, os países recentemente passaram a discutir uma produção mais sustentável no quesito da energia. Por isso que surgiram, além da hidrelétrica, que é uma energia sustentável, por mais que ela promova ali alguns impactos ambientais, você tem energia eólica, energia solar, né, que passou também a fazer parte aí das discussões sobre geração de energia aqui dentro do Brasil. Leis trabalhistas, então, os países que não têm leis trabalhistas e sindicatos, eles tendem a atrair mais as indústrias, né? É ao contrário do que muita gente pensa. Então, quanto mais você tem leis trabalhistas e sindicatos, muita gente acha que as indústrias vêm. Não, é o contrário. Por quê? Porque se você tem muito sindicato e muita lei trabalhista, você acaba impedindo que essas empresas elas explorem ali os trabalhadores. E eu acabei de falar para vocês que um dos pontos interessantes do capitalismo moderno, do acúmulo do lucro, é a exploração, tanto do meio ambiente quanto do trabalhador. Mais para frente a gente até vai ver uma questão que se eu não comentei esse ano, a gente não vai comentar, que é a questão da mais-valia. Foi discutida lá no século XIX ainda, né, sobre a exploração do trabalhador. Então, o quanto o capitalista ganhava em cima do trabalho, em cima daquilo que ele executava, em cima daquilo que ele produzia. Porque, de fato, quem produz na linha de produção é o trabalhador, não o capitalista. O capitalista é apenas o dono do meio de produção, uma minoria, né? Sem o trabalhador, ele não produziria nada. Então, essa é a ideia da mais-valia. Por isso que aparece leis trabalhistas mais brandas, ou seja, bem fraquinhas ou que não existam, e sindicatos limitados ou também que não existam, é mais fácil para essas empresas acumularem capital. E por isso que eles buscam o Sudeste Asiático. Você tem uma mão de obra qualificada e disciplinada, porque lá não existem leis trabalhistas e lá os sindicatos também não conseguem executar o seu trabalho. Eles acabam até deixando de existir porque os regimes são autoritários. Onde você tem regime autoritário, você consegue explorar mais isso aí. Aqui no Brasil, por exemplo, em 1943, o Getúlio Vargas criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, né, aqui para os trabalhadores. Então ele criou férias remuneradas, 13º salário, tá? Ele criou descanso remunerado. Então ele criou ali vários pontos interessantes aos trabalhadores, mas que de certa forma foram afastando as indústrias aqui no Brasil, porque de certa forma essa mão de obra brasileira acabou ficando encarecida, apesar do salário mínimo ser muito baixo ainda no país, mas ficou encarecida. E essas indústrias transnacionais, multinacionais, empresas globais, elas passaram a buscar países onde elas poderiam explorar mais essa mão de obra. Aqui no Brasil já não estava dando para explorar tanto assim essa mão de obra, apesar vou repetir, do nosso salário mínimo aqui não ser alto, né, um salário mínimo baixo. E agora, mais do que nunca, a questão do salário em relação, né, devido à alta do dólar, está mais baixo ainda. Mesmo que ocorra um aumento ligando ali a inflação, e nesse período pandêmico também, aí que a gente vê que o salário aqui no Brasil ele tem um valor muito baixo, né? O dólar está R$ 6 em algumas casas de câmbio já, 5,80 e pouco em outras, então o dólar está extremamente alto. Comparado ao euro, então, o euro está 6,50 e pouco, que está muito alto. Isso mostra uma desvalorização da nossa moeda, que também gera ali um risco para os trabalhadores. E você pode ter uma hiperinflação, e a hiperinflação ela implica diretamente em cima do produto finalizado, já que a gente está falando de indústrias. E geralmente esses produtos são os produtos alimentícios. Então, o saco de arroz que hoje está uns R$ 12, se continuar dessa forma,
a desvalorização da moeda e surgiu uma hiperinflação aí, que é o que está faltando só, aí o saco de arroz vai para 30, 40 reais e aí fica difícil o consumo, né? E aí isso aí deve gerar uma crise na moeda e pode ser que até tenha uma troca, então a gente tem que ficar sempre atento a esses movimentos. Uma super desvalorização da nossa moeda não é bom nunca. A gente teve a moeda aí há uns anos atrás a 2,40, 2,50, a gente reclamava bastante, né, em relação ao dólar. Imagina hoje que está R$ 6. Então hoje está mais difícil ainda de conseguir consumir. E para o Brasil fica mais difícil porque nós dependemos da tecnologia estrangeira. E tudo que você compra no mercado internacional é pautado em cima do dólar, é a moeda corrente. E a gente está vendendo só commodity, moeda desvalorizada. Então, isso aí acaba implicando ainda mais, né, para a nossa economia, tá? Aí nós temos ali, ó, amplo e ativo mercado consumidor. Esse é um outro ponto interessante, né, desse amplo e ativo mercado consumidor. Então, quando você tem um mercado consumidor que funciona, que está interligado, trabalhadores, menor quantidade de desempregados e a maior quantidade de trabalhadores recebendo o salário, a tendência é que essa economia seja sempre impulsionada, então o mercado consumidor ele funciona muito bem, que é algo que não tem ocorrido nos últimos anos aqui, né, no nosso país, tá? Com a globalização, que é o último estágio aí do capitalismo moderno, nós temos uma integração maior desse mercado consumidor. Tá? Por quê? Porque hoje ficou muito mais fácil você fazer ali os fluxos, né, que a globalização permite, que é o fluxo de pessoas, de capitais, de mercadoria. Então, o mercado consumidor ele ficou muito mais abrangente. Então, hoje nós conseguimos comprar do mundo todo. E o mundo todo também, os países desenvolvidos, as marcas espalhadas pelo mundo todo, elas conseguem vender para qualquer região. Basta ter ali estar essa empresa ligada a principal centro de comunicação, que é a internet, e basta a gente também ter acesso à internet para que a gente consiga consumir essas mercadorias, né? E basta também, que é o principal, você ter dinheiro, o capital para conseguir comprar essa mercadoria, que vai demorar um tempinho, mas ela vai chegar na sua casa. Então, independe de onde essa empresa esteja instalada, se você viu ali na internet, você gostou, você vai lá e consegue comprar e esse produto chega para você. Tá? Então, a globalização ela permitiu uma consolidação e um aumento do mercado consumidor. Então, hoje dá para a gente falar que o mundo todo ele segue um mercado consumidor. Tá? O mundo todo hoje está integrado, com algumas exceções. Coreia do Norte, por exemplo, essa aí não está integrada, mas essa aí também não está integrada a nada, né? Ela está fechada para o mundo todo, então a integração da Coreia do Norte é menor integração em todos os países, tá? Tem outros países também que têm um regime mais autoritário, eles sofrem algumas sanções, também não estão integrados, mas a Coreia do Norte principalmente. Tirando ela, o mundo todo hoje tem uma integração comercial muito grande. Presença de empresas afins e redes de serviços correspondentes. Então, nós temos ali empresas que conseguem fornecer a base, né, de equipamentos, de manutenção para as indústrias. Então, isso também se torna um fator locacional, acaba atraindo as indústrias, porque você vai ter uma mão de obra ali para os maquinários, né, para as indústrias. Então, isso acaba facilitando a vinda delas. Porque você imagina uma indústria estragando, estraga uma peça, não tem quem troque, tem que esperar vir alguém de fora, de um outro país, de um país desenvolvido, né? Se for uma empresa dos Estados Unidos que vai para o Sudeste Asiático, aí estragou lá um mecanismo, vai ter que depender de um engenheiro americano sair lá dos Estados Unidos, pegar um avião, chegar. Então, quando você tem uma empresa já instalada ali na região próxima a essas indústrias e alguém que pode dar essa manutenção, fica muito mais fácil, né? Então, você consegue transformar isso em um fator locacional também, tá? A questão das instituições de ciência, tecnologia e pesquisa, que eu comentei para vocês. As regiões que investem em ciência e pesquisa e tecnologia, elas tendem a atrair mais capital industrial. É por isso que a região oeste dos Estados Unidos hoje é o principal tecnopolo do planeta, porque ali são desenvolvidas as principais tecnologias. Então, o cientista desenvolve ali, leva para uma indústria, a indústria compra a ideia dele e pronto.
bastou aquilo ali, né? Hoje a gente tem algumas formas de tecnologias que também não dependem mais das indústrias, por exemplo, os aplicativos que são desenvolvidos, então aí é um outro sistema, né? Mas aquelas ideias que são promovidas pelos cientistas e que dependem das indústrias, fica muito mais fácil quando você tem um centro de pesquisa próximo, tá? Você pode ali, aí você pode permitir, ou acaba se tornando ali uma área de um ponto de fator locacional, quando você tem esse desenvolvimento da ciência e da pesquisa nessas áreas próximas às indústrias. Eu falei para vocês que aqui no Brasil a gente também tem abandonado o desenvolvimento de tecnologias, da ciência, da pesquisa nos últimos anos, porque o governo brasileiro passou a cortar verbas nesse setor, tudo. E isso implica num posicionamento e num fator, né, que é a imigração desses cientistas. Então a gente tem aqui no Brasil um fluxo migratório que ele é chamado de fuga dos cérebros, porque a gente parou de investir nesses cientistas. Então eles fazem o quê? Eles vão migrando para regiões desenvolvidas onde essas indústrias vão absorvendo eles. Da onde que são essas indústrias? Dos Estados Unidos, da Europa. Então, lá fora, eles gostam dos nossos cientistas. Por mais que a gente não invista aqui, eles vão trabalhar lá fora. E aí eles vão promover o desenvolvimento tecnológico lá fora e deixam de promover aqui dentro. Tá? Então, a gente tem um enfraquecimento da indústria, das empresas nacionais, da ciência, da pesquisa e tecnologia aqui também. Se vocês estão acompanhando a TV, vocês viram que algumas universidades aqui do Brasil já confeccionaram ali respiradores a um preço muito mais barato do que a gente está comprando lá fora, né? Então você compra lá fora respiradores numa média de 15 mil reais. Algumas universidades aqui do Brasil construíram respiradores numa média de 500 reais, muito mais barato, que tem a mesma funcionalidade. Isso aí é investir em ciência e tecnologia, né? Que é algo que a gente tem deixado. Terceira revolução industrial, que é a parte mais tecnológica da indústria. Então ela tem início ali a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Desenvolvimento de algumas armas e algumas novidades para aquele fim da Segunda Guerra Mundial, enriquecimento de urânio e tudo. Então ali é o período de avanço da ciência e da tecnologia para a gente chegar na terceira revolução industrial. E a Guerra Fria, ela vai ser fundamental também para esse desenvolvimento dessas novas tecnologias. Por exemplo, satélite, GPS, né? Todos esses sistemas de navegação que nós temos hoje, eles são oriundos do processo da Guerra Fria, que era a disputa armamentista entre os Estados Unidos, os capitalistas, e também entre os socialistas, os soviéticos, tá? Então, está diretamente ligado aos avanços da comunicação e do transporte, que permitiram ali que essas tecnologias elas surgissem. E isso vai interligar ainda mais, né, o planeta. Que, de fato, conclui essa interligação ao final da Guerra Fria em 1991. Porque havia um medo das potências e das grandes empresas capitalistas de levar a sua indústria, a sua empresa, para países emergentes, subdesenvolvidos, e eles se tornarem ali socialistas e eles perderem esse investimento. Então, por isso que a gente fala que essa maior integração ela ocorre a partir da década de 90, já na ideia de globalização também. Então, a globalização já pega essa ideia do fim da Guerra Fria. Tá? Então, como está ligado a um sistema de comunicação, essa terceira revolução industrial está ligada à internet, né? Está ligada aos produtos que nós temos hoje com a maior quantidade de tecnologia, os celulares, os computadores, que vão fazendo um emprego ali dessas tecnologias. Uma coisa que eu queria falar também com vocês, para vocês lembrarem, são os processos produtivos, né, que surgem desde lá da primeira revolução industrial e se tornam realidade até hoje. Então nós temos o Taylorismo. O Taylorismo é um ponto, né, que ele surge com o Winslow Taylor, que vai pegar ali do final do século XIX, início do século XX. Ele traz a ideia para a gente da produção em larga escala, do sistema produtivo, né? Mas ele não tinha indústria. Eu quero que vocês lembrem disso. O cara que vai trazer mesmo ali um sistema produtivo com linha de montagem, tudo, é o Henry Ford. Então é ele que pega as ideias do Taylor e executa. E põe a linha de montagem, a esteira rolante, tudinho. O Fordismo, ele cai em desuso pós Segunda Guerra Mundial, que já é o início da terceira revolução industrial.
E aí já vem também um outro modelo, que é o toyotismo, que é a produção conforme a demanda de mercado, né? Ou melhor dizendo, just in time. Então você produz conforme ali as pessoas vão consumindo. Você elimina o estoque, elimina o excesso de produção, tá? Então esse é um outro modelo produtivo. E depois na década de 60, 1960, tem um volvismo também. Esse é mais recente, que é a automação do serviço, né? Do sistema produtivo, que aí já tá ligado também à robotização, as máquinas que vão tomando conta ali daquilo que seria o processo de produção humana. Tá? Então é só para vocês relembrarem, porque eu sei que vocês viram isso há muito tempo atrás, talvez vocês não lembrem esses sistemas produtivos. Então não é difícil, é bem tranquilinho e um vai substituindo o outro. Quem determina o modelo produtivo também são as grandes potências, principalmente as grandes indústrias. Reparem que eu falei de um ideal, né, de um pensamento que é o Taylorismo, ele vai ser executado pelo Fordismo, pelo Henry Ford, então a indústria Ford. Que depois o Fordismo vai ser substituído pelo Toyotismo, que é uma tendência das fábricas da Toyota, do Japão. Então o Just in Time entra devido àquele sistema produtivo da Toyota, que vai ser substituído mais recentemente, né? A gente ainda tem o sistema toyotista, mas como a gente tem muitas máquinas executando o trabalho humano hoje, pelo volvismo, então que tá ligado às indústrias da Volvo, da indústria sueca. Então é interessante que a gente analise que os modelos produtivos também fazem parte dos países envolvidos e eles vão surgindo aí para a gente, tá? A partir da década de 70, nós temos ali uma mudança, né, do sistema produtivo e da acumulação de capital, que nós temos o surgimento das empresas transnacionais e multinacionais. E elas ficam mais fortes a partir da década de 70, porque é criado um sistema de holding, que também é uma forma de você concentrar o poder. Concentração de poder, vocês viram no passado que as empresas elas faziam isso através da concentração de capital. Então elas faziam monopólio, oligopólio, cartel, o truste, né? Iam concentrando o poder. Como que elas faziam isso? Elas controlavam todo o segmento. Aí foi criado uma nova vertente dessa concentração de poder, que é o holding, que é legalizado. Porque o holding são grupos que atuam no sistema financeiro e eles vão comprando ações de várias empresas. Então você tem um grupo lá, vou pegar um exemplo aqui, grupo PepsiCo, que é da Pepsi. Tem o grupo Coca-Cola também que a gente poderia citar, tá? E eles vão comprando várias outras marcas nacionais, internacionais, onde eles se instalam, por exemplo, no Brasil. Então as marcas nacionais aqui do Brasil elas foram vendidas para esses grupos, porque os acionistas foram lá e compraram as ações. E aí eles integraram esse produto ao seu leque, né? Suas variações ali, tá? Então esse é o interessante da gente entender o que é um hold, porque ele é uma espécie de concentração do poder legalizada. A partir do momento que a empresa vai para o banco das ações, para a bolsa de valores, qualquer pessoa pode comprar, qualquer grupo pode comprar. E esses grupos mais poderosos eles vão anexando essas empresas. E é isso que acontece aqui no Brasil também. Então aqui tem a definição do holding para vocês. Vocês vão pegar, já expliquei um pouquinho, né? A gente já definiu aí, resumidamente é isso. É você jogar ali as ações das empresas de médio e grande porte e aí você vai anexando ali as ações desses grupos, tá? Acumulação flexível. Essa acumulação flexível, ela só ocorre a partir de 1950, que é o processo de reestruturação, principalmente ali do espaço produtivo do Japão. Então o Japão vinha da Segunda Guerra Mundial destruído, ele tinha que passar por um processo de reconstrução, só que o método americano de industrial não servia para o Japão, que era o Fordismo, né? Produção em larga escala, com excedente de produção, alto custo. Isso não servia para o Japão porque ele estava quebradinho. Ele não tinha muita mão de obra também. Então o Japão ele organiza a indústria num processo de acumulação flexível, que fica conhecido como just in time, né? Ou toyotismo, tá? Mesma coisa. Então ele passa a produzir conforme a demanda de mercado, ou seja, conforme as pessoas vão comprando, ele vai produzindo. Ele elimina então nesse ponto o estoque. Então você não tem estoque, não tem produto guardado, tá? Você produz, já consome, produz, já consome. Você elimina o custo de produção porque você vai testando o produto, né, em todas as fases, e aí quando chega lá no final ele está perfeito.
No Fordismo, você só testava no final, e aí poderia apresentar algum defeito e você já tinha gasto ali muita matéria-prima para produzir ele. Então, no Toyotismo, você diminui esses custos de produção. E a mão de obra, o trabalhador, tende a fazer mais de uma função dentro da indústria, o que também reduz um custo de produção para que você tenha uma grande quantidade de mão de obra. Tá? Então, qual é o objetivo desse just-in-time? É você ter ali um aumento da flexibilidade da produção e também da flexibilidade de comercialização. E com isso você consegue maximizar ali então os lucros. Então você aumenta o lucro obtido pelas empresas, tá? E se você pegar hoje a maioria das grandes empresas multinacionais, transnacionais, empresas globais, todas elas adotaram esse modelo do toyotismo que é de acumulação flexível, beleza? São atividades que estão ligadas ali à tecnologia e serviços, então você tem muita tecnologia e você já produz diretamente para o setor de vendas, né? Então tudo que é produzido vai para o setor de serviço, para o comércio. Essas empresas também estão ligadas às bolsas de valores, como eu falei para vocês, comprando ações, vendendo ações, então elas também estão ligadas ao setor financeiro, tá? A partir da década de 70, nós temos ali alguns fatores que vão contribuir para a nova economia mundial, que é a padronização do dólar. Ele já é padronizado em 44, mas na década de 70 ele fica muito mais forte, né? Expansão das multinacionais para os países capitalistas e na década de 90 também para os países que fizeram parte do socialismo. Expansão do neoliberalismo, que surge na década de 70, mas só chega nos países periféricos na década de 90, inclusive no Brasil, depois da ditadura militar, que vai adotar ali o neoliberalismo. Financiarização da economia, bolsa de valores, bancos, seguradoras, todas elas crescendo ainda mais em países periféricos e países centrais. E o investimento em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, também alinhada com esse sistema produtivo, tá? A gente já está caminhando aí para fechar. Após a Segunda Guerra Mundial, então vão surgir 3 grupos ali de países produtivos no ramo industrial. Ficou juntinho, depois eu vou ajeitar para disponibilizar esse material. Nós temos os industrializados e desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Japão, que se industrializaram primeiro, fizeram parte da primeira e da segunda revolução industrial e que tem um desenvolvimento tecnológico maior que qualquer outro país do planeta, né? Os subdesenvolvidos, e aí eles são divididos em 2 partes, que são os que fizeram a substituição de importação. A América Latina passou a produzir aquilo que importava, substituição de importação. E você tem ali também os países do Sudeste Asiático que fizeram uma coisinha, um modelo que é plataforma de exportação, tá? Então eles receberam capital estrangeiro a partir da década de 70 e essas indústrias produziam para exportar, as indústrias dos países desenvolvidos. E também tem os não industrializados, aqueles que não produziram, não criaram um polo industrial. Paraguai, Bolívia, até a Venezuela, Colômbia. Venezuela, principalmente só o petróleo, né, não desenvolveu nenhum outro tipo de setor industrial. Então, nós temos os não industrializados. E aí eles vão abrir ali a tarifação para que eles possam receber esses produtos, né? Sem isenção sem cobrança de impostos, por isso que fica mais barato você comprar na área de fronteira lá em Ponta Porã do que comprar aqui no Brasil. Não agora, antigamente, né? Porque agora o dólar está muito caro, então está compensando comprar aqui. Tá? País de industrialização pioneira, tardia e industrialização planificada. Pioneira, os países que se industrializaram primeiro, que tiveram vantagem porque eles criaram ali o sistema da DIT, então eles exploravam do país periférico recursos naturais e transformavam no país de origem, né? Então é aquela questão da DIT, que é a Divisão Internacional do Trabalho, então dentro dos países pioneiros, tá? Tem os países de industrialização tardia, que são os países que se industrializaram depois. O Brasil, por exemplo, vai se industrializar em 1930, enquanto a primeira revolução industrial começou em 1750, quase 200 anos de atraso. Então, por isso industrialização tardia, né? Dentro dessa tardia tem 2 modelos. Tem o de substituição de importação, que é o Brasil, 2 grupos, né? O Brasil, que passa a produzir aquilo que ele importava, setor têxtil e de calçados e alimentício, tá? E o plataforma de exportação, que são os tigres asiáticos que recebem capital estrangeiro para exportar para fora.
E os países de industrialização planificada é o último grupo aí. Esses aí tem a ver com os países socialistas. Socialismo, a União Soviética, que surge em 1922 e dura até 91, então eles promoveram esse tipo de indústria soviética que não tinha ali muita tecnologia, não eram voltados para o consumo durável, era sempre produtos de bens semiduráveis ou não duráveis, com exceção da indústria bélica, né, e aeroespacial. Essa sim tinha tecnologia, tanto é que o primeiro país a mandar satélite para a órbita é a União Soviética, o segundo também, o primeiro a mandar o homem ao espaço é a União Soviética, então conseguiu competir com os Estados Unidos, produziu muita bomba atômica também, junto com os Estados Unidos, tá? Naquela disputa. E para a gente fechar, só um esqueminha aí para a gente entender a industrialização dos países desenvolvidos, porque que eles possuem uma tecnologia mais avançada que nós, por exemplo. Então, eles tiveram uma concentração industrial nesses países desenvolvidos e alguns fatores que facilitaram. Primeiro, mercado consumidor, né? Elevado poder aquisitivo, porque eles são mais ricos, têm mais distribuição de renda, por isso que eles concentram ali a maior quantidade de indústrias desenvolvidas e tecnológicas, tá? Tinha uma estrutura mais completa, ou tem uma estrutura mais completa, essa estrutura é a base das indústrias, tá? É o consumo dos produtos industrializados, é o setor terciário que funciona, então há uma integração de todos os setores, o elevado desenvolvimento desses países, quando a gente fala de desenvolvimento, tem a ver com o IDH, então eles têm uma expectativa de vida alta, eles têm uma distribuição de renda alta, né, uma taxa de analfabetismo muito baixa, então por isso o elevado desenvolvimento. E aí a consequência desse desenvolvimento é sim um incentivo científico e informacional. Então por isso que eles produzem as tecnologias que nós temos hoje em grande escala, eles vão variando essas tecnologias, eles vão aprimorando elas, e a gente, como não produz, nós acabamos ficando aí dependentes, né, da produção tecnológica desses caras. Beleza? Bom, então era isso que eu tinha para falar desse conteúdo com vocês, para a gente fechar.